nos alimenta. Senhor, usa a tua serva, como o Senhor tem usado, com sabedoria, destreza. Pai, que ela possa ser impetuosa nesta hora, Pai, e trazer a palavra do céu sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor para começar aí. Bom dia, gente. Paz, tudo bem? Bom dia. Paz, tudo bem? Pega a sua Bíblia e abra no livro de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por estar aqui, principalmente por estar ministrando, né? Tava com saudade já disso. A gente que é do altar, a gente sente falta. Quem ministra sabe o tanto que isso aqui é combustível para a nossa vida. Quero louvar a Deus por cada mensagem recebida, cada semente semeada, né, no nosso casamento. Vivemos um milagre, de fato, da parte do Senhor. E eu sou muito fiel a Deus por viver cada cumprimento de promessa daquilo que o Senhor um dia fez para a minha vida através desse altar, desde quando eu morava em Planaltina. Então, hoje eu vivo um tempo de colheita abundante. E o coração muito grato por tudo aquilo que eu tenho vivido. Amém? Marcos, capítulo de número 5. Você que encontrou, diga: minhas contas estão pagas. Verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus foi com ele. Você pode repetir após mim? Diga: e Jesus foi com ele. Pode ser melhor, né? Muita gente para pouca voz. Então diga: e Jesus foi com ele. E muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da tua presença nessa manhã de culto da família, culto profético. Um culto, Pai amado, a qual o Senhor reservou para falar conosco. Deus, culto não é culto pela manhã, Pai, não é para qualquer pessoa, é para quem ama o Senhor. Deus, e nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, para te honrar. Estamos aqui, Senhor, não porque não tínhamos outro lugar para ir, mas nós estamos aqui porque nós amamos a sua casa. E reconhecemos, Pai, que este ambiente ainda é um ambiente de resposta, que este ambiente ainda é um ambiente de cura, que esse ambiente ainda é um ambiente de direção, que este ambiente, Espírito Santo de Deus, ainda é um ambiente de milagre. E eu quero te pedir, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada vida que está aqui. Cada coração, Pai, agitado, cada alma, Pai amado, indecisa. Deus, cada coração preocupado, porque muita gente subiu as escadas, Pai amado, nessa manhã, mas nós não temos noção das preocupações, daquilo, Pai amado, que tem vivido, mas Tu sabes. Então eu quero te pedir, Pai, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o nosso coração e a nossa alma precisa escutar. Fala com a Tua igreja, Pai, porque a igreja é Tua e o povo também é Teu. No nome de Jesus, amém? O texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido que fala sobre a mulher do fluxo de sangue, Jairo, cura, milagre e casa. É uma história onde existem algumas virtudes para um culto da família, onde vai nos trazer principalmente sobre a vida de um homem que ele era muito respeitado pela sociedade. Jairo, ele tinha patente, ele era respeitado pela sociedade, mas ele tinha uma fragilidade. Ele tinha dificuldade em respeitar a autoridade. Ele tinha dificuldade de se encurvar diante algumas autoridades que existiam. Só que a necessidade chega na sua casa, e você sabe melhor do que eu, que Jairo agora vai enfrentar um momento onde está quase chegando perto do luto. Sua filha está doente, à beira da morte, e agora Jairo vai enfrentar uma necessidade. Eu estou dizendo de um homem que tinha uma dificuldade absurda de se encurvar, como eu disse. Mas ele cuidava da parte da sinagoga, cuidava daquilo que são os cultos, mas a necessidade chega, e como o pastor Daniel ministrou aqui agora, muitas das vezes quem olha para quem está à frente acha que não passa por necessidade, acha que não passa por algumas lutas, só que Jairo agora vai enfrentar um momento de dificuldade dentro da sua própria casa. Porque quando o problema é do lado de fora, você cria força onde não existe, mas quando o problema é do lado de dentro, mexe com a nossa estrutura.
Quando o problema é do lado de fora, a gente cria uma força de um leão, a mulher é uma força de uma leoa parida, e aí você consegue resolver o problema de todo mundo, cria força, mas quando o problema é do lado de dentro, parece que a nossa força se finda. Muitas vezes parece que quando do lado de dentro, parece que a gente não tem fé para viver o milagre. Quando é na vida do outro, a gente celebra, a gente bate palma, a gente diz glória a Deus e aleluia, que coisa boa, mas quando é com a gente, parece que as promessas de Deus passam simplesmente de promessas. Parece que as promessas e as palavras que são liberadas ao nosso coração, parece que se tornam somente palavras, porque a gente tem fé do lado de fora, mas quando é com a gente, a fé é mexida na nossa estrutura. Só que Jairo vai enfrentar um momento de necessidade, e infelizmente, muita gente tem que passar pelo processo de necessidade para reconhecer quem Cristo é e principalmente se prostrar diante dele. Jairo agora vai ficar sabendo que Jesus está saindo de Gadara depois de enfrentar um processo de culto espiritual, de libertação, onde ele vai libertar o homem que estava cativo, demônios estavam presos em cavernas, e agora Jesus está chegando por aquele lugar. E quando ele fica sabendo que Jesus está passando por lá, a Bíblia vai dizer que ele não vai se hesitar, ele imediatamente se prostra para o Senhor, ele imediatamente dentro do seu coração diz: eu preciso ao encontro deste homem, eu preciso que Jesus mude a minha vida, eu preciso que Deus mude a minha história, eu preciso que Jesus mude os cenários dentro da minha casa, e assim ele faz. A Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo que Jesus está chegando e ele chega, ele vai abrir a boca e vai dizer: Jesus, por favor, vem na minha casa. Porque do fato de pedir para que Jesus entre em alguns cenários da nossa vida, e a gente acha que não tem que ter educação, mas Jairo vai ser educado em dizer: vem na minha casa, eu preciso, por favor, vem na minha casa. Escute isso aqui. Só que quando Jairo vai pedir para que Jesus vá na casa dele, neste exato momento, quem faz questão da presença de Jesus é Jairo. Só que quando Jairo vai fazer o convite para que Jesus vá na casa dele, a Bíblia vai dizer que no processo em que Jesus chega na cidade, uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, que gastou todos os seus recursos, medicinas, ervas e tudo, toca na orla de Jesus e o sangue se estanca. Ela não é curada quando ela toca, ela é curada quando ela conta toda a verdade para ele. É por isso que o Evangelho vai dizer que quando ela toca em Jesus, a hemorragia que estava contínua, ela é estancada. E quando ela é estancada, Jesus para e diz: gente, quem me tocou? Os discípulos começam a indagar uns com os outros, dizendo: Jesus, a multidão te oprime, a multidão te aperta, a multidão está te tocando. E ainda o Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Talvez os discípulos indagam entre si: como assim o Senhor pergunta quem me tocou, sendo que a multidão está te oprimindo? Mas ele vai abrir a boca e vai dizer: calma aí, é porque de mim saiu virtude. Em meio a tanto toque, alguém me tocou de verdade. Porque diferentemente de quem vive de toque no culto, tem gente que ainda escolhe ter relacionamento e intimidade com ele. Em meio a uma geração que prefere viver o toque do culto, o momento do culto, ainda tem gente que se envolve. E essa mulher vai com tanta fé tocar em Jesus, que o sangue se estanca, que ele não se move enquanto a pessoa não aparece. E quando eu vejo essa cena e imagino a cena, eu imagino ele dizendo: gente, quem foi que me tocou? Eu não vou continuar a andar sem a pessoa se manifestar. Essa mulher levanta a mão, conta seu testemunho, e Jesus agora está escutando um testemunho de uma mulher. Só que no momento em que ela está contando a sua história, contando a sua realidade, ela conta e Jesus escuta com paciência. Mas enquanto isso, Jairo está no canto da cidade, esperando acesso, esperando falar com ele. E o que me chama a atenção nesse texto é, Gabriel, Jesus escutando um testemunho com paciência de uma mulher, só que um homem que tinha dificuldade de respeitar a autoridade, agora está tendo que se encurvar para que Jesus vá na casa dele. Eu tive que explicar isso aqui brevemente só para você poder entender uma coisa. O que fazer, Silvia, quando Jesus tem tempo e eu tenho pressa? O que fazer quando Jesus tem tempo de escutar o testemunho do outro, mas eu tenho uma emergência de viver o milagre dentro da minha casa, dentro da minha empresa? E não precisa me responder, responda para dentro de si: o que eu faço? O que fazer quando Jesus tem tempo e eu tenho pressa?
Porque a gente vive de fato querendo se mover, querendo fazer, querendo a resposta, querendo o milagre. Mas o que fazer quando ele tem tempo? E eu tenho uma emergência de viver o maior milagre que eu preciso dentro da minha casa, no meu casamento, na minha empresa, na minha finança. O que fazer? E enquanto eu ministro isso, o Senhor dizia para mim enquanto eu estava sentado. E enquanto eu ministro, Ele ainda enfatiza que tem algumas pessoas que subiram as escadas dessa igreja hoje. Exatamente assim. Deus, eu tenho pressa. E Deus está dizendo, eu tenho tempo. Alabai, sei. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu sei que é difícil glorificar quando a gente tem pressa e Deus está dizendo, você tem pressa, mas eu tenho tempo. Você tem emergência, mas eu sei a hora certa de entrar em cena. Você tem pressa, mas eu sei a hora certa de me mover ao teu favor. Eu não sei com quem o céu conversa nessa manhã, mas Deus sentou pessoas aqui só para dizer, acalma o seu coração, sossega essa sua alma, acalma, para de fadiga, para de agonia. Porque enquanto você está tendo pressa, eu estou fazendo coisas que o seu convite, eu vou dizer, eu estou dizendo que tem gente que está recebendo de Deus através da oração que você está fazendo. Deus entra na minha casa, mas Deus está libertando alguém da sua família. A pastora Vanessa começou abrindo este culto aqui na oração, dizendo que enquanto nós estivermos aqui, Deus está visitando lá. Enquanto a gente ora aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto Deus se move aqui, Deus está curando lá. Alguém está nesse culto, pelo amor de Deus? Porque a gente não busca somente para si. A vitória não é só para o próprio umbigo. A bênção não é só para você. Eu estou dizendo que no processo da oração, no processo da busca, alguém está sendo alcançado por sua causa. Pega na mão de alguém, que esse aqui não é um funeral. Pega na mão de alguém que está do seu lado. Eu sei que está frio, mas é pior do calor, né, irmão? Então pega na mão dessa pessoa com fé e diga para ela, continua orando. Não, pode ser melhor que você é profeta, não me passe essa vergonha. Diga para essa pessoa, o fato de você não estar vendo Deus fazer... Bora, meu irmão, diga, o fato de você não estar vendo Deus fazer, não significa que Ele está parado, não significa que Ele te esqueceu. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Ainda não aconteceu, mas Ele está trabalhando. Ainda não chegou na minha mão, mas Ele está movendo céus e terra ao meu favor. Eu estou dizendo como uma voz profética nessa manhã, que o fato de você não estar vendo muita coisa acontecer, não é que Deus está parado. O problema não é que o diabo está segurando a sua bênção. E eu não vou mentir dizendo o que Deus vai fazer. Deus já fez. Não, acho que só a Ju entendeu, mas eu vou repetir. Deus não vai preparar e não vai fazer, já está feito. Está pronto. E por que não aconteceu? É porque a gente não está pronto para receber. É Deus dizendo, aprenda a desfrutar no processo. Aprenda a usufruir a presença nesse processo. E o que eu faço? Eduardo, enquanto eu tenho pressa e Deus tem tempo, usufrui no processo. Contempla Deus nesse processo. Vê o quanto você mudou nesse processo. Vê o quanto você foi moldado nesse processo. Vê o quanto você amadureceu nesse processo. Mas eu quero ver, porque eu tenho pressa de ver. Mas enquanto eu tenho pressa, Ele está escutando numa linguagem pentecostal para você entender. Ele está de boa. Porque enquanto a gente ora por uma visão geral, por uma visão local, Deus tem uma visão geral do que está acontecendo. Se você tivesse a dimensão do poder que é a sua oração, você estaria contemplando os poderes e o efeito dessa oração nesse processo. Eu vou repetir, tá? Para você poder entender. Estou te dizendo que enquanto você ora, alguém da sua família está recebendo o livramento. Enquanto a gente está de jejum, que foi estabelecido no mês inteiro, não está dando tudo errado aqui, mas alguém está sendo visitado por Ele. Alguém está recebendo por Ele. Alguém está sendo guardado por Ele. O fato da gente não ver fazer na nossa vida, porque, Gabriel, o desafio do Evangelho é exatamente esse. É ver Deus primeiro fazer na vida do outro, para depois fazer na sua.
E muitas das vezes você vai buscar, você vai ter que botar o seu ego lá embaixo. Muitas vezes você vai ter que colocar a sua vaidade lá embaixo. Muitas vezes você vai ter que abaixar o nariz, porque através da sua vida, enquanto você se sangra, é o que eu sempre digo. Às vezes alguém vai ter que se sangrar para que uma casa tenha que ser curada. Muitas vezes alguém vai ter que chorar para que uma casa venha a ser restaurada. Mas por que é sempre eu? Por que está doendo só para mim? Por que é só eu? É porque Deus vê uma força em você que nem você vê. É porque Deus vê uma garra em você que nem você vê. É porque você vê uma força em você que até o diabo duvida. Até o diabo crê, na verdade, na força que você tem. E aí, quando o Jairo agora vai perceber a situação, ele não se move. E por que ele não se move? Porque a necessidade está gritando dentro da sua casa. A filha está morrendo. A filha está o quê? Oi, irmão, acorda, por favor. A filha está o quê? Morrendo. Só que quando a necessidade vem de dentro da casa, ele está vendo alguém contando o seu testemunho. E eu imagino a cena, ele dizendo: ô moça, conta logo esse testemunho, porque eu preciso de milagre. Eu preciso que Jesus entre dentro da minha casa. Só que ela só é curada, como eu disse, ela só foi curada quando ela contou toda a verdade. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu espero que você tenha maturidade para ouvir. Tem muita gente, Gabriel, querendo resolver no bisturi aquilo que tem que ser tratado dentro da sua alma. Tem muita gente querendo fazer do lado de fora aquilo que tem que ser contado para Deus toda a verdade. Eu vou ser bem específica. Aborto que foi causado no passado. Abuso que foi causado no passado. Irmão, é uma manhã que Deus preparou para a gente contar toda a verdade para Ele. Tem hora que a gente tem que entrar na presença do Santo dos Santos. Entrar na presença mesmo. E dizer: Deus, vamos organizar essas coisas aqui. Vamos organizar isso aqui. Não dá para fingir que não tem que resolver. Não dá para fingir que não é comigo. Não dá para fingir que não é para mim fazer. Já passou. Mas se eu te falar que se você não resolver alguns sentimentos e algumas dores dentro de você, tem processo que se repete. E tem processo, irmão, que quando você passa, acabou. Passou. Se repetiu o processo, é porque não concluiu. Se repetiu, está vivendo tudo de novo, é porque não venceu. Se passou, passou. E aí Jairo vai olhar para a sua vida e vai dizer: meu Deus, vamos, minha filha, conta logo. Jesus está escutando. Só que eu aprendo uma coisa com Jairo. Jairo, Cosme, não vai mover o pé enquanto Jesus não fala com ele. Eu vou repetir. Jairo não vai tomar uma decisão. Estou em casa. Jairo não vai assinar um contrato. Jairo não passa por nenhuma porta sem que Deus fale com ele. Irmão, eu sei que esperar dói. Eu sei que esperar mexe com a gente. Mas a espera, ela evita dor desnecessária. Jairo não se move enquanto Deus não fala com ele. E aqui eu aprendo uma coisa com Jairo: eu não vou me mover se Deus não me mover. E se Deus não fazer, quem sou eu para ir na frente dele? E se Deus não abrir a porta, quem sou eu para meter o pé? E se Deus não fazer, quem sou eu para dar jeito? E se Deus não for comigo, eu não sou nem doida e nem doido de ir sozinho. E se Deus... eu não vou arredar o pé daqui. Você está prestando atenção? Eu tenho que desenhar. Eu estou querendo te dizer que você a partir não vai viver essa semana dando jeitinho para as coisas acontecer. Você não vai dar jeitinho para o milagre acontecer, não. Se Deus não for com você, você não vai. Se Deus não falar para você assinar o contrato, você não vai assinar. Se Deus não falar para você fazer sociedade, você não vai fazer sociedade. Se Deus não disser um A para você, fica quieto. Dá um tapinha assim de ironia na pessoa e fala: fica quietinho. Eu sei que isso está doendo por dentro, mas fala para ela, fala para essa pessoa, fala: fica quieta. Tem gente que só vai entendendo isso aqui. Shhh, fica quieta. Shhh, quieta. Mas Deus não me disse nada. E tu vai fazer o quê?
Mas hoje eu fui para o culto e eu disse: Deus, se o Senhor não fizer... Deus, se o Senhor não se mover... Sabe, irmão, a gente está aqui para provocar milagre, de fato. Provocar milagre. Mas a gente não está aqui para dar jeito para que o milagre aconteça. Ou você provoca, ou você... Eu vou repetir isso aqui, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então vamos embora. Ou você provoca, ou então você... Fica quieta. E Deus está sossegando a alma agitada que está aqui nessa manhã. Eu sei que você chegou aqui pedindo Deus resposta. Deus, amanhã assina ou não assina? Ele está dizendo... Está fazendo o quê? Deus, amanhã é dia, não sei o que, não chegou, o que eu vou fazer? Se isso pegar, misericórdia. Nem que seja no último minuto do tempo. Mas aquilo que for para ser seu, irmão, não tem diabo, não tem capeta, não tem oração contrária, não tem pomba gira, não tem Zé... Irmão, não tem nada. Porque a Bíblia diz que aquilo que é de Deus o maligno não toca. E se aquilo que é de Deus não toca, nada ninguém vai tocar. Jairo está angustiado, mas ele está quieto. E depois que ele conta, e depois que ele vê a cena, vê Deus fazendo primeiro na vida do outro, antes de fazer na sua. Porque tem gente que tem problema. Tem gente que tem um pouco de problema em ver Deus te dando um carro e não me dar primeiro. Tem gente que tem problema de você crescer primeiro e não crescer. Ainda bem que aqui na MAP não existe isso, né? Para honra e glória do meu Deus. Aqui ninguém tem problema disso. E aí, enquanto ele está vendo o testemunho do outro, o milagre da outra sendo feito, alguém vem de dentro da sua casa dizendo: Jairo, não importune mais o mestre, porque a tua filha está morta. Não importune. Eu já vi muita gente ministrar e dizer que o diabo usou alguém de dentro da casa para falar que a menina está morrendo. Que o diabo, não sei o que, mas não é diabo. É alguém de dentro da sua casa trazendo a realidade para a vida dele. Sua filha está morrendo. E é exatamente esse embate que a gente vive. A realidade sendo traga para a nossa vida. A gente no meio posicionado diante daquilo que a gente estabeleceu. E Deus do outro lado tendo tempo para escutar a conversa de alguém. Só que tem hora, pastor Marcos, que dói esperar com a realidade sendo traga na nossa frente. E aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Só que no verso de número 24, na parte A, fala que foi, e Jesus foi com ele. Você entende que quem faz o convite é Jairo, mas agora quem faz questão de ir é Jesus. Já que você faz questão da minha presença na sua casa, quem faz questão de te acompanhar agora sou eu, Jairo. Ah, irmão, não é possível, eu vou repetir. Já que você faz tanta questão e faz tanta questão e tem tanta fé que só eu posso mudar essa história, agora quem faz questão de te acompanhar sou eu. Alguém faz questão dele aqui? Alguém faz questão dele aqui? Sua filha está morrendo. Realidade nua e crua. Posicionado, não se move. Só que tem hora, irmão, que a realidade nua e crua vem com tanta força que mexe com a gente. A fé, pastor Daniel disse, a fé, o desânimo. Só que quando alguém diz que a menina está morrendo, Jesus, irmão, aponta o dedão para ele e diz assim: Jairo, não temas, creia somente. O ministério de Jesus é simples, né? Mas é na simplicidade que ele habita. Não temas, creia somente. É Jesus dizendo: Jairo, eu não fui moleque para te falar que eu ia com você e eu vou te deixar na beira do caminho. Eu vou com você, não temas, creia somente.
não temas, creia somente. Eu preciso que Deus fale comigo hoje. Não temas, creia somente. Eu preciso de uma resposta hoje. Não temas, creia somente. Eu preciso que o profeta marche na minha frente. Não temas, creia somente. A palavra de Deus para mim, para a tua vida nessa manhã é: não temas, não temas, somente creia. Creia, não desiste, não desanima, não se mova sem Ele. Calma, não temas, creia. Pode apertar na mão de alguém aí, ou você tem problema? Pega na mão de alguém e diga: não temas. Como profeta você está ruim, hein? Pode melhorar. Diga: não temas. Você não tem noção como essa pessoa do teu lado está hoje, nessa manhã. Mas fala para ela: não temas, creia. Não temas, continua perseverando. Não temas, continua confiando. Não temas, Deus vai fazer. A hora é agora, o momento é já. Deus vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele só quer que você continue crendo. Ele vai fazer. Ai meu Deus, eu sinto uma graça que Ele vai fazer. Não tem como, tem, porque Ele vai fazer. Não tem dinheiro, tem, porque Ele vai fazer o recurso chegar. Não tem como, tem, porque Ele tem a chave dos céus e da terra. Ele é dono do ouro e da prata. Ele vai fazer. Você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, isso é fato. Mas às vezes a única coisa que esteja faltando é que você esteja pronto e pronta. Esteja pronta. Porque quando Ele chegar para fazer, esteja pronta. Porque quando Ele chegar, Ele vai chegar se amostrando. Como a Bíblia diz, o salmista diz: para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez. Não foi você, foi a mão dele. Isso aqui é uma palavra, se você não dá um glória assim, juro, 2 taças vai fazer um batismo coletivo. Escuta isso aqui: é para que todos saibam e vejam que foi a mão de Deus, não foi a sua força. Foi a mão de Deus, não foi porque você é bom. Foi a mão de Deus, não é porque você é bonita. Foi a mão de Deus que fez isso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: está preparado para ser constrangido por Deus? Diga: está preparado para... Ai, Espírito Santo, para ser constrangido por Ele. Deus está constrangendo alguém aqui. Ele vai começar a fazer. Jairo, não temas, crê somente, meu filho. E Jesus foi. Jesus, agora com Ele. E agora, quem vai na frente é Jesus. E Jairo vai atrás. Vou explicar de novo. Jairo convida, mas agora quem vai na frente é Jesus. O problema é que a gente quer convidar Jesus para o cenário da nossa vida e quer colocar a mão aonde Ele quer tratar, fazer, mudar. E eu posso dizer uma coisa: não coloque a mão aonde Deus está tratando. Para de querer confortar quem Deus está moldando para viver uma nova fase. E o que eu faço? É meu amigo, ora. E o que eu faço? Eu amo tanto. Pergunta para Deus se você pode entrar em cena. Porque nessa de emoção e sentimento, o negócio pode dar ruim para o seu lado. E aí, a Bíblia vai dizer que Ele agora vai. Jesus vai. E quando Ele chega na casa de Jairo, está um monte de carpideira chorando e cantando. Carpideiras que eram pagas para chorar e cantar em velórios. Muita gente. Tinha crente, tinha incrédulo, tinha quem tinha fé, tinha gente que não tinha fé. Aí Jesus chega e seleciona quem tem perfil para vivenciar aquilo ali. E ele chega na porta. E quando ele vê aquele tanto de gente, ele diz: saiam. Que é a mesma conotação que ele ainda usa para expulsar demônio. Saiam. Quem está do lado de dentro está dizendo: rapaz, quem é?
nem ao dono da casa, está expulsando a gente. Eu imagino por dentro de Jesus, algo dele dizendo assim: se tu soubesse quem é o convidado dessa casa nesse dia, saiam. Aí sai todo mundo, irmão. E Jesus vai chamar Pedro, Tiago, João, mãe e pai da menina. Mas Jesus não tinha 12 discípulos? Tinha. Mas ele não andava com todo mundo? Dava. E a minha oração nesses últimos tempos é que o Senhor nos dê essa sensibilidade. Porque a gente anda com todo mundo, mas é na aproximação que a gente avalia quem senta e quem não senta na nossa mesa. Quando eu vejo Jesus botando todo mundo para correr e chamando só Pedro, Tiago e João. Por que só Pedro, Tiago e João? Porque Pedro, Tiago e João viviam e viam e tinham a mesma fé que Jesus tinha para viver aquele milagre. Mas por que Jesus não se amostrou? Porque ele não precisa ser amostrado. Ele seleciona quem tem a mesma fé que ele para ver. Irmão, se você soubesse que dentre 10 crentes tiver um incrédulo, ou se converte, ou pede para correr. Jesus seleciona quem participa daquele momento milagroso. E quando Jesus chega naquela casa, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta e anda. Ela levanta e imediatamente ela vai cozinhar para Jesus e para os profetas. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, porque Jesus agora tinha pressa. Deixa eu te lembrar uma coisa. No início da mensagem eu disse que Jairo tinha pressa e Jesus tinha. Só que agora que Jesus está dentro da casa de Jairo, quem tem pressa agora é Jesus. Porque ele não só manda ela se levantar, ela levanta, irmão, e Jesus tem pressa para fazer na vida dela. Dá para você entender aqui? Alguém está entendendo? Isso é inteligente. Antes quem tinha tempo é Jesus, mas agora no cenário do milagre quem tem pressa é Jesus. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Eu estou querendo te dizer que quando Jesus entrar em certos cenários da sua vida, quem vai fazer questão de operar milagre e pressa para você usufruir e viver o maior milagre da sua vida é Ele. Então, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã é que você seja conectado com os amigos de Jesus. Que você, alabaia, série me cante, orevai. Que Jesus apresente para você os amigos dele. Que as alianças sejam conectadas com ele. Por quê? Porque alguém vai olhar e vai dizer: como? É porque quem estava envolvido no cenário do milagre é quem tinha parte dele. Incrédulo não pode andar com você, irmão. Não pode andar com você. Vai fazer uma prova. Eu acho que tem gente melhor do que você. Isso, vaza. Seleciona. Você é crente, mas você não pode ser besta. Então se conecta com gente que tem mais fé com você. Anda com gente que é mais crente que você. Se conecta com pessoas que vão te mudar de cenário. Pessoas que vão te fazer orar quando você quer dormir. Pessoas que vão, Espírito Santo, pessoas que vão te chamar para jejuar ao invés de levar pão para comer com você. Se conecta com gente que vai te mudar de fase. Se conecta com gente que vai te fazer mudar de nível. Porque o Senhor, nessa manhã, está mudando o cenário a favor da vida de alguém. Você crê nisso? Vai ali para mim. Diego, fica em pé. Vai lá, Gabriel. E é esse cenário que Deus vai fazer hoje. Queria um homem lá atrás. O Gabriel só vai orar. Mais um. Você vai botar aqui, tá? Abre a sua mão. Enquanto eu pregava, eu olhava para você e eu via um demônio nas suas costas tapando os seus ouvidos.